Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa Cidadania e Qualidade de Vida. E como vocês estão vendo, temos aqui do nosso lado a presidente do bairro Ipanema, que hoje será uma psicóloga falando da sua vida. Então, sabe aquele programa que tinha na televisão? Esta é a sua vida? Nós vamos mudar o título do programa em breve. Mas hoje nós vamos falar de cidadania e qualidade de vida. Por quê? Para a gente falar de qualidade de vida, tem que ser um cidadão que se prontifica a ajudar a comunidade, um cidadão que participa das coisas importantes da cidade, porque fazendo isso a gente está melhorando o nosso entorno, e é a única maneira de ter qualidade de vida. Ninguém consegue ter qualidade de vida sozinho, né? A não ser que vá para uma ilha, né? E assim mesmo, não sei se é qualidade de vida. Né, doutora Gisele Sena? Câmara 3, para dar o teu primeiro oi para nós aí. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Fico do todo grata por ser convidada a participar do programa. Muito bem, a gente prometeu que ia fazer outra, né? Fizemos a primeira só sobre o bairro. Sim. Hoje queremos saber quem é a Gisele Sena. A psicóloga sabe quem é a Gisele Sena? Tem que saber. E se eu perguntar quem é a Gisele Sena, o que a psicóloga diria para nós, telespectadores? Bom, a Gisele Sena, então, ela é uma mulher muito definida, muito decidida, muito firme, né? Mãe de 3 filhos. 3 filhos? Mãe da Diana, que tem 23 anos, mãe do João, que tem 16, mãe da Alice, que tem 8 anos, e a avó da Dorothy, que tem 6 meses. Você começou cedo, né? Sim, muito cedo, tive filho cedo. Muito bem, Isso. Mas é isso aí, agora tá curtindo os filhos, dá para sair junto para as festas? Dá pra curtir os filhos, a neta, tem também. disposição. É isso aí. Você nasceu em Farroupilha? Sim, eu sou farroupilhense. E os pais também? Não, o meu pai ele é natural de Santiago, da região da fronteira, e a minha falecida mãe, ela era de Cazuza Ferreira. Cazuza. Como é que se encontraram Cazuza com Santiago? Olha só, então, meu pai quando veio pra Bento Gonçalves primeiro, quando veio de Santiago pra cá, parou um tempo em Bento Gonçalves e vinha até Farroupilha. E conheceu a minha mãe, porque ela morava já em Farroupilha. Eu sou neta do Zé da CRT, que muitas pessoas conheceram. O Zé da CRT, que trabalhou muitos anos na CRT naquela época. Um bem magrinho, Isso, cabelo branco, um senhorzinho magrinho, de óculos caído. De óculos caído, com bigodinho. Sim, Isso sim. era meu avô. Então a minha mãe estudava na época que era o CNC, não era CNC, tinha um outro nome a escola. E ela passava ali pela rodoviária e quando meu pai vinha a Farroupilha, eles se encontravam. Foi ali que eles foram se conhecendo. Olha só. Ela tinha em torno de 16, 17 anos, se conheceram e casaram. Não tinha nem internet na época. Não podiam conversar de outra forma. Era ali na rodoviária, Olha a antiga só. rodoviária aqui no centro, que era o Certo. ponto de encontro deles. Muito bem. Pinheiro com Independência. Pois é, Pinheiro com Independência. E o pai e a mãe moraram sempre lá no bairro ou não? Não, os meus pais, então, logo que eles casaram, que meu pai começou a trabalhar na Eletrosul, então, meu pai era servidor da Eletrosul, ele comprou uma casa no bairro São José. As antigas casas da Madesat, que se falavam, né? Então, eles moraram por um tempo no bairro São José, até que o pai, em 84, então, comprou as terras onde a gente mora atualmente. E que virou um bairro. Que se tornou um bairro, que naquela época era só área rural, éramos a linha Julieta. Linha Julieta. Ali também era a linha Julieta. E por que surgiu o nome de Ipanema? Do bairro? Desconheço o porquê bairro Ipanema. Pois é, porque né? Ipanema é uma praia famosa do Rio, né? Sim, lá também era para ser mais famoso. Mas enfim, mas ele sempre foi um local assim, muito tranquilo, né? Primeiro ele tinha outro nome, foi trocado todos os nomes de ruas. Então não permaneceu da forma nem inicial e nem depois enquanto estava em fase de regularização. Foram alterados. E você já nasceu ali no bairro? Eu nasci, meus pais ainda moravam, tinham a casa no bairro São José e também estavam adquirindo lá as terras. Foi na transição? Foi na transição. Eu nasci em 83 e o meu pai comprou lá na época de 84, 85. E tu estudou aonde? No começo da... Claro. Todo o meu ensino médio eu estudei no CNC. Então, lá desde 1990, mais ou menos, até 97, 98. Meu ensino médio eu estudei em Caxias, no antigo Mutirão Objetivo, onde eu fiz os 3 anos do meu ensino médio. E depois eu fui para a faculdade.
Mas o pai então era rico, já te mandava para Caxias para estudar? Não, o pai nos deu oportunidade. Ah, Ele é? sempre nos dizia e sempre nos diz, né? Meu pai, ele é vivo ainda e ele sempre diz que se tem coisa que ninguém nunca vai nos tirar, é o estudo. É aquilo que ele pode nos dar de mais precioso. Então, ele sempre foi muito a favor, sempre foi muito, quanto a isso, sempre muito mão aberta, né? De vai estudar, vai fazer um curso, vai te profissionalizar. Então, isso ele sempre oportunizou. Legal. E tu tem irmãos? Irmãs? Sim, nós somos em 4 irmãs. Ah, A Andreia, que é a mais velha, né? Que nasceu em 77. Tem a Eliana, que ela é de 70 e... As minhas irmãs vão brigar comigo por causa da idade. Não precisa entregar, só dá o nome. Não vou então. entregar. A Andreia, a Eliana, eu e depois a Franciele, que é minha irmã mais nova. Só mulheres na casa? Então? Só mulheres. Éramos uma vez a casa só das mulheres. Muito bem. E essa faculdade que tu fez aonde? Na UX, me formei na UX. Na UX também, né? Isso, eu ingressei na UX em 2001 e eu concluí ela no início de 2008. E tu já trabalhava quando fez a faculdade, com certeza? Eu comecei a fazer estágios. Naquela época a legislação ela era diferente, então ela permitia pré-estágios e estágios. Hoje precisa ter um profissional da área junto no local e precisa estar vinculado à universidade. Naquela época não. Então eu comecei a trabalhar no Hospital Geral, no setor de recursos humanos. De trabalhar Fazia em Caxias estágios. e estudava lá. Isso. Ia de Passava manhã a e tarde. voltava de... E voltava de noite. Bem Isso. noite, normalmente, né? Bem noite, isso. Depois eu troquei, trabalhei aqui na livraria da UX também como estagiária. Eu sempre fui muito eclética nas áreas de trabalho, né? Isso é bom, né? Trabalhei no setor oncológico lá no Hospital Geral, na parte de recreação com crianças. Então, saía do RH e ia, né, para outro setor. Sempre tive essa gana, esse intuito de conhecer, né? Essa disponibilidade. Isso traz conhecimento, né? Conhecimento. Porque tratando de vários assuntos, sempre se aprende mais, ainda mais tu querendo ser psicóloga, né? Para Sim. entender o Sempre. inconsciente, né? Sempre. Às vezes o consciente também é importante entender. Entender? Mas dizem que o consciente é 5% de 95% do inconsciente. Do inconsciente, é. Dizem, né? Eu não... Será que dá para medir isso também, né? Olha, não sei se já dá para medir precisamente, né? Dá para ter uma ideia, né? Depois de um longo período. E esse trabalho em quantos anos te formou na faculdade? Na UX foram 7 anos. 7 anos já. Eles ofereciam em 5, mas eu me formei em 7. Fazia menos cadeiras para Fazia poder menos. trabalhar. Isso. E também porque eu tive a minha filha, né? A Diana, eu tive ela aos 17 anos. Foi bem Isso nova foi mesmo. na transição, quando eu saí do ensino médio. Um fato bem curioso, naquela época o vestibular era sábado e domingo. E eu fiz o vestibular, a minha mãe então com autorização médica pôde ficar próximo da porta e tinha uma ambulância ali próximo, porque eu estava já entrando em trabalho de parto. Nossa! Sim, e eu saí de lá, vim pro São Carlos e ela nasceu. Saiu Da prova, do vestibular. isso. Vim, fiz a consulta, ela nasceu no outro dia. Na quarta-feira que eu tava chegando em casa com ela, saiu a lista dos aprovados, eu tinha passado. Que legal. E como é o nome da primeira? Diana, isso. E ela é pedagoga, né? Isso é um também, orgulho. né? Isso. É um orgulho que eu tenho, né? Uma filha jovem, eu tive uma filha muito jovem, e a minha filha também muito jovem, sempre buscou, sempre teve essa garra de buscar. Dizem que a fruta não cai longe do pé, né? Se o pai Sim. ensinou, a mãe ensina e a filha vai ensinar também. As né? coisas boas, elas precisam ser repassadas. Exato, por ali, né? E por que tu escolheu essa profissão? O que te levou assim, tu jovem, né? Já mãe praticamente, Sim. né? Como é que tu disse, vou fazer isso? Bom, meu sonho inicial era medicina, né? Era atuar na área da psiquiatria. Então, eu fui estudar em Caxias, né? Por ser uma escola que naquele momento ela te oportunizava um estudo melhor, né? Uma preparação melhor para o vestibular. Então, com o intuito de fazer medicina. Para depois uma especialização em psiquiatria. Mas, né, como eu acabei ficando gestante ali no 3º ano, né, uma gravidez na minha adolescência que eu tive, eu não ia ter condições, né, de me dedicar assim para aquele vestibular. Eu sabia que não. Naquela época a psicologia estava muito em alta, tinham muitos candidatos por vaga. Ela estava muito disputada naquele período. Então, o que se aproximava mais daquilo que eu tinha interesse era a psicologia. Meu sonho era a medicina e a psiquiatria, mas a psicologia ficava próxima. Então eu fui para a psicologia.
E a tua vontade, então, era ser médica. Era ser médica. Olha só. E de onde é que veio essa vontade? Tem alguém na família? Não, ninguém na família. Eu Olha sempre só. tive esse desejo, esse Olha interesse. só, que bacana isso, né? Porque isso eu acho que é uma falha das escolas básicas, né? Porque eles não preparam os alunos para uma profissão, né? Não. Diferente de outros países, que desde cedo eles já vão, né, fazendo testes. Já vislumbram, né, para onde que essa É. criança vai, para onde esse adolescente vai, já tem essa... Ou vê uma aptidão maior, né, Claro. em isso ou aquilo, né? E no Brasil nós estamos meio longe disso ainda, né? Então, às vezes a gente vê, a pessoa escolhe hoje não tem mais vestibular praticamente, né? Sim, ficou muito, está muito aquém, né, do que era para ser Exato, hoje os vestibulares. A não ser nas escolhas nas federais, Nas federais. que é gratuita, né? E normalmente os ricos que conseguem entrar porque eles pagam um curso, se Conseguiram preparam. estudar, se preparar por mais tempo, né, um período Os maior. que não precisam, que são os escolhidos hoje, né? Escolhidos em termos, né, aprovados. Mas em outros países, com certeza, eles estão bem mais adiantados que nós aqui. Sim, infelizmente o Brasil, né, ele é um país que está muito abaixo dos índices. Ainda, né? Mas nós somos novos ainda, temos só 500 anos de história ainda. Opa! Né? Diferente da Europa, né, que Sim. história até de 5.000 anos ou mais, às vezes, né? E essa tua profissão hoje, 2008 para cá, já é um bom tempo, né? São 16 anos. Já é uma história, né? Tu tá feliz desde sempre com a escolha? Sim, eu sempre gostei da psicologia. Sempre gostou? Sim, por causa das diversas áreas que ela te proporciona. Uhum. Né? Não fica parada em um único segmento. Uhum. Ela te abre um leque de possibilidades. E qual é a que tu mais, assim, trabalhou dentro desse leque, assim? Na verdade, em tempo de trabalho foi na psicologia clínica, né? Eu tenho especialização em dependência química. Eu trabalhei durante 12 anos na Fazenda Esperança. Tive um vínculo lá com a Fazenda Esperança, então fazia atendimentos clínicos, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Uhum. Foi o maior período, né, único, né, dentro de um único segmento. Uhum. Mas a minha área hoje de maior interesse é organizacional, é recursos humanos, trabalho com avaliações em medicina do trabalho, essa é a minha área hoje. Então, hoje tu está mais voltada para Mas isso, né? isso, para gestão de pessoas, hoje eu estou nesse outro enfoque. Nessa parte da drogadição ali, a maior é a droga em si ou é o álcool ainda? A droga. Na verdade, o que acontece, né? Pelos baixos índices de declarações, né, vamos dizer assim, as pessoas não se declaram dependentes químicas quando elas são alcoólicas, quando elas são alcoolistas. Elas não conseguem se declarar dependentes químicos. E aí vem a maior dificuldade de chegar ao tratamento e de chegar aos índices. Já chega para tratamento quando já estourou no próximo passo. Que é então, sim, com outros tipos de substâncias psicoativas. E é difícil a recuperação, né? Ela é muito difícil, tem que querer muito. Tem que querer muito, porque não é só o dizer, eu quero mudar de vida. Não, não é isso. Tem toda uma família, tem toda uma comunidade, tem todo um contexto por trás disso. O ambiente onde vive Todo também. um ambiente por onde vive. Então, eu vou embora dessa cidade porque aqui me remete à drogadição. Não, não é o local. O que vai contigo é o que está aqui dentro. Né? Então é isso que tem que fazer um processo de mudança que é muito difícil. Para todos nós. E todos eles têm um motivo para estar na droga, né? Todos temos um motivo para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Isso aí. E isso não adianta a família querer, né? Eu já vejo internações forçadas que não dá em nada, né? Hoje ainda que, né, as internações compulsórias elas são reduzidas muito, né? Reduziram porque a nível de legislação também já não se prevê mais que ocorra com tanta frequência. Mas não é a família que é a pessoa que tem que querer uma mudança. E sim, se fizesse uma análise assim, sem dados estatísticos desses 12 anos, assim, que percentual tu diria que as pessoas conseguiram sair da droga? Das pessoas que passaram por mim, eu não vou me lembrar o número de pessoas. Até um tempo atrás eu tinha mais ou menos o número de pessoas que tinha passado. Mas um percentual, assim, mais ou menos, o que tu calcula? 10%? Olha, de 10% a 15% era mais ou menos o que eu ia... Baixo, né? Muito baixo. A gente Muito vê baixo. isso. Por isso que eu sou fã do ProERD, né? Porque o ProERD é uma prevenção. É lá na prevenção. Tem que trabalhar a Tá, prevenção. a prevenção.
E aqueles que escapam dessa prevenção problemas familiares, normalmente, né? A falta do pai. Na verdade, é um pouco de tudo, né? Tem pessoas que a gente não pode dizer, é a falta do pai, é a falta da mãe, né? Às vezes aquela pessoa, tem aquele que nasceu, que não tem o pai nem a mãe, né? E deu conta de tudo isso. É bem a condição de resiliência, né? De poder superar, suportar, viver com aquilo, dar um outro significado, né? A ressignificação de vida, né? Hoje muitos de nós teríamos diversos motivos para qualquer coisa, né? Às vezes a gente não tem vontade de matar, né? Dá vontade às vezes de... Mas não dá, não somos saudáveis, nós não podemos matar. A sociedade não permite, né? Não permite, então a gente tem que ressignificar aquele acontecido. Sabes que tem um amigo meu que diz que todo ser humano nasce selvagem e continua selvagem por muito tempo. Sim. Inclusive até a morte, alguns, né? Os psicólogos concordam com isso? Na verdade, cada teoria diz uma coisa, né? Hoje, como eu estou mais voltada para a área de gestão de pessoas, sim. Né? A semana passada até eu vi a palestra de uma doutora em psicologia, onde ela falava, né, bem desse líder selvagem, desse líder incapaz de ser líder, que ele acaba sendo ignorante por toda a vida, em todas as instâncias, sim. Bem profundo isso, né? Muito, muito. Ignorante por todas as instâncias, em toda a vida. Em todas as instâncias. É uma coisa que não conseguiu ver a luz. Não conseguiu. Ele não vai sair daquele emaranhado. Porque o ser humano, de um modo geral, ele é meio acomodado também, né? Por mais que seja situação ruim ou boa, acho que isso é a defesa da vida, talvez, né? Sim, e às vezes muito vem a questão de cultura, né? De crenças, que a gente vai trazendo também isso, né? De ser mais ou menos acomodado, de aceitar mais ou aceitar menos, né? De buscar. E a religião ajuda a tirar da droga? Muitas coisas ajudam. Uma delas pode vir a ser a religião ou a espiritualidade, que são dois pontos diferentes. Certo. Religião, nós falamos de uma placa de igreja ou de um formato de Bíblia, né? Espiritualidade, a gente fala em um ser superior, seja ele quem quer que seja. Posso dizer que essa xícara para mim é o que me traz a gratidão, a sabedoria e o meu estar centrado. Então, vai de cada um, vai da crença mesmo. Da crença em todos os sentidos. Porque tem muito ateu, graças a Deus, que são melhores do que aqueles que vão na igreja todos os fins de semana. Que rezam lá o salmo, mas quando sai chutam a pedra, né? E já falam um palavrão. Né? Não dá. Não dá. A ação diz mais do que a... Isso aí. Do que a gramática, né? Com certeza. Gisele Sena, então. Então, é uma psicóloga juramentada hoje. Ah, só. E esse hoje lidar com um RH e tal, qual é a maior dificuldade que a empresa tem hoje em pegar uma pessoa para ser um parceiro da empresa? Qual é o que os patrões exigem hoje, assim, que pedem? Ou é o que chegou, se não está muito fora da casinha, vem que precisamos, como é que está isso? Pois é. Está bem delicado hoje, porque o que acontece, né? A oferta de emprego, ela tá muito ampla. Por tudo tu vê, temos vagas, contratamos. Muitas são as pessoas que dizem, mas eu já entreguei currículo e não me chamam. Mas aí que tá, tem aqueles currículos que tu pega, que é semana por semana numa empresa. Essa pessoa, nenhum patrão quer, mas a necessidade do temos vagas, faz com que tu tenhas que contratar aquela pessoa. E ali o índice de rotatividade vai lá em cima e isso dá o estouro, né? Esse é um ponto número 1. Ponto número 2, lidar com pessoas é muito difícil, tu tem que ser muito resiliente, principalmente dentro de uma empresa, né? O patrão não tem que pensar só na gestão de pessoas, ele vai ter principalmente o lado financeiro, né? Vivemos no mundo capitalista e precisamos pensar nisso. Não dá lucro, não tem como pagar. Não tem como pagar. Então a gente tem esse agravante também. Hoje as empresas acabam, aquelas que são mais seletas, fazem um processo seletivo mais criterioso, um crivo maior. Mas em algumas áreas não dá. Aquilo que vem acaba contratando. E esse é o problema que dá no país. A rotatividade, ela é muito grande. O líder, ele vai saber que ele é sempre sozinho, né? Isso já é uma frase que vem de anos, né? O líder, ele sempre vai estar ali sozinho, ele tem que ser resiliente, ele tem que dar conta da sua equipe e de si mesmo. Então, o líder, ele também tem que ter a postura dele.
E hoje, assim, a gente vê no jovem, ele quer escolher muito aonde trabalhar, como trabalhar, tem que ser no tempo dele, né? Sim. E a gente vê que antigamente existia, assim, mais uma obediência, vamos dizer, ao patrão. Hoje a gente sabe que isso aí está fora também, né? Passou, evoluiu, né? Exato. Mas é uma dificuldade que os jovens têm de escolher demais e acabam ficando fora do mercado de trabalho. Ficando né? com aquilo que é de menos. Isso aí, é isso que... Mas é aquilo que tu falaste no início, né? É que o nosso país, ele está muito atrasado. Sim. Os jovens saem hoje do ensino médio e não sabem o que querem. Eles já teriam que chegar no ensino fundamental tendo pelo menos uma ideia do que eles gostariam de ser ou de fazer, ou quais são as afinidades, habilidades deles. E eles já chegam ali sem saber nada. Então, às vezes por necessidade se atiram em qualquer coisa, ou então nem fazem esse esforço de se atirar para ter o conhecimento. O comodismo, né? Porque tu vai fazer uma coisa que tu não te sente bem, tu vive mais no emprego às vezes do que em casa, porque em casa tu dorme 8 horas, né? Sim, sim. E aí é difícil, né? Eu sempre uso o caso do funcionário público concursado. Ele levanta de manhã, toma banho, faz a barba, toma café e vai trabalhar numa repartição, onde vem um CC que entende menos que ele, que tem que mandar nele. Aí eu digo assim, qual é a motivação que esse concursado tem para levantar e trabalhar? Ele já chega mal-humorado, né? É um contexto, Sim. eu estou misturando a política com né? Mas tu entende desse jeito também, como psicóloga? Eu também já estive daquele lado. Já passou um pouco na... Já estive daquele lado também, né? Como cargo de confiança. Sim, já trabalhei como cargo de confiança no setor público. Mas já teve subordinados concursados ou não? Sim, eu também? era coordenadora de um centro de referência e a minha equipe era basicamente concursados, sim. E daí, como é que uma líder psicóloga lida com os concursados? Primeira coisa, né, além da postura, né, tu também tem que te colocar muitas vezes no teu lugar e buscar qualificação. Né? Então, eu busquei qualificação, eu me especializei, então fui conhecer o que era o Sistema Único de Assistência Social. Eu consegui dar conta, tenho certeza disso, de que eu criei uma bagagem para poder chegar com as minhas colegas ou então com a minha equipe e poder dizer, não, isso é assim, 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 porque eu também conheço que é assim, eu também sei que é assim. E eu acho que eu nunca tive esse preconceito delas para comigo, de que eu era uma CC. Acho que a gente conseguiu deixar isso bem alinhado, porque o CC ele tem que saber que ele está ali por um período. Pode durar muito, como pode durar... Pode durar pouquíssimo, né? Pode ser 1 mês ou 4 anos, né? Isso aí. O CC tá ali, ele ou não fez o concurso público, ou ele fez, ele não passou. Pode ter acontecido qualquer coisa. É as duas partes terem, né, essa sintonia. E quando tu é um servidor público, tu tem que saber de que vai mudar a gestão, vai entrar gestão, vai sair gestão, vai entrar pessoa, vai sair pessoa. É isso aí. Então, é uma fase de adaptação. Os dois lados têm que se entender. Os dois lados têm que se entender. Porque o melhor vai ter... É aquilo que tu vais oferecer. Porque é isso que fica. Pra mim, foi isso que ficou. Foi o que eu fiz, o que eu ofereci. A minha mão direita não precisa saber o que a esquerda fez. Mas foi aquilo de bom que eu sei que muitas pessoas vão lembrar que eu fiz. E quanto tempo tu trabalhou na administração pública? Período de 4 anos. Foi um bom período. Período de 4 anos. Foi um bom estágio? Foi. Passei no estágio probatório. Existe isso? Para os concursados, sim, existe. Mas tu não foi concursado? Não fui concursado. Porque o estágio probatório do CC, às vezes, depende da vontade do indicador, né? Do indicador, isso. Não, mas para mim foi muito favorável. Que legal. Foi muito bom. Trabalhou na gestão Clayton, na primeira? Na gestão Clayton, na segunda. Na segunda? Pegou um pedaço do Pedroso também? Pedaço do Pedroso, isso. Muito na entrada da pandemia, um momento muito difícil, principalmente para assistência social. Foi um momento muito delicado. Ali foi... Ninguém sabia direito o que fazer também, né? Não. É o desconhecido para todos nós. Exato. Foi muito difícil aquele momento, assim, mas estivemos ali. O medo predominou muito, né? Porque a gente não tinha dimensão do como é que ia ser, né? Que todo mundo ficou com medo de morrer, sim, né? Todos tentaram ao máximo se resguardar, né? Infelizmente, eu perdi um familiar pela Covid. Perdi um tio, irmão do meu pai, em função da Covid. E ele trabalhava? Não, já era aposentado, isso. Aos 70 anos. Alguém trouxe para casa, né?
faz parte, né? Alguém trouxe para casa, ou ele pegou em algum local, Também, né, algum descuido, enfim. Claro, né? Todos estávamos suscetíveis naquele momento. Sabes que minha esposa trabalha na Caixa, então, né, atendimento ao público e tal. Minha filha ia para a escola, tudo, né, e algumas épocas não foi, né. Sim. Mas a mulher pegou, a filha pegou e eu não peguei, né. Tu vê que É questão de imunidade também, né? ou de sorte, né, sei lá o quê. Né? Ou pegou e não sentiu, não teve nenhum sintoma, foi assintomático, tudo pode ter acontecido. Mas eu fiz testes posterior, né, e não acusou. Eu não sei se eu peguei e fiz teste, ele acusaria, né, ou não. Sim, poderá acusar, dependendo isso aí. Do teste, né. Mas enfim, foi uma época difícil e passou, né, ou não, porque no momento ainda tem umas histórias que tem voltou com mais força e tal, né? Isso. E já se fala num novo vírus que está vindo, quer dizer, isso não vai parar nunca, né? Não, daqui para frente a gente sabe que tudo tende a agravar, né? A população, ela tá tudo muito tumultuado, me parece. Eu tenho essa sensação. E muito integrado o mundo, né? Hoje tu pega um voo, tu vem da China, para na Alemanha ou em Dubai e já está no Brasil, né? Então, essa mistura de aeroporto, dizem que o aeroporto é o pior laboratório do mundo, né? Que você leva e traz tudo. E passa de tudo que é lugares ali, né? Sim. Então tem que ter bastante cuidado nos aeroportos, rodoviários, essas coisas, né? Dona Gisele, o que nós não falamos que tu gostaria de falar? Olha, estou aberta. Aberta. Qual é a tua vontade futura, assim? Tu trabalha numa empresa que como é que é? Tu é funcionária? Isso, eu trabalho numa empresa, trabalho numa clínica hoje, né? Mas na parte de gestão de pessoas. E vamos lá, né? Estamos aberta, né? Eu estou muito disposta em prol da comunidade. Né? Já tive uma caminhada, já fui militante, então não pretendo abandonar essa área. Tu gostou da área política? Gostei. Gostei. Eu fiz um MBA em políticas públicas, eu gosto muito. Né? Políticas públicas, de gestão pública? Sim, políticas públicas municipais, isso aí. Toda a parte de um MBA, que abrangia várias áreas, então, para a formação de políticas públicas. Quanto tempo de curso é esse? Em torno de 2 anos. 2 anos. 2 anos. A distância, EAD ou presencial? Semipresencial. Porque foi na época da pandemia. Da pandemia. Isso. Eu fiz gestão pública por EAD, né? Daí tinha que ler 1 ou 2 livros por mês, não, Sim. Se é por semana, eu sei que tem um monte de livro, né? Tem mais de 24, então é mais de um por mês. Eu fiz o MBA de gestão de políticas públicas municipais. Isso. E isso te deu um conhecimento em várias áreas. Em várias áreas. Ele abre um leque de oportunidades, de possibilidades. E essa veia política veio de onde? Eu digo que eu sou amadrinhada, né? Então só fui apadrinhada por uma pessoa que vem dessa política, né? Que me apresentou, me convidou para ajuda a fazer uma campanha aqui, uma campanha ali, e eu fui trabalhando com isso. E fui gostando, fui assistindo, fui gostando. É uma cachaça boa, né? É isso aí, uma cachaça que vicia. É uma cachaça. É uma cachaça, porque tu gosta de ouvir, tu gosta de dar a tua opinião, de debater, de colocar o teu pensamento, o teu posicionamento. E melhor que isso, né, quando as pessoas compreendem o teu posicionamento e dizem, não, é por aí, vamos junto. Isso é o melhor. Porque eu sempre digo, né, tudo passa pela política. E quando a gente reclama dos políticos, a gente não entra num partido para, ao menos, escolher quem serão os candidatos, né? A gente reclama, mas olha os candidatos que estão aí, olha os nossos representantes da Câmara, dos deputados, dos senadores, do presidente. Se a gente não entra no baile, não vamos dançar nunca, né? E também eu não consigo opinar se eu não estou ali para conhecer, né? Como é que eu vou criticar se eu não estou ali fazendo o mínimo esforço para conhecer? Então hoje todos nós criticamos a política hoje, isso é fato, né? Normal. Todos nós colocamos o dedo e falamos, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não concordo, não... Mas, e qual é o teu papel nisso? Então, parte daí, qual é o teu papel nisso? Como se soluciona isso, né? Pois é, né? Se eu vou colocar uma crítica, eu também tenho que, no mínimo, ter um pinguinho de sabedoria para dizer, olha, quem sabe se fosse dessa outra forma. É por aí, por aí. Quando eu entrei na política, realmente, que eu considero que foi em 2010, que eu disse assim, chega de mandar e-mail, essas coisas, né? Na época só tinha os e-mails
E o Twitter já tinha, né? Eu disse, a partir de agora eu vou criar um partido e vamos ver. E eu sempre falei isso aí, que se as pessoas do bem, consideradas do bem, não se envolvem, os do mal, né, vão ir e tomam conta, né? Não adianta. Os do mal, os que têm... Eu digo os do mal como modo geral, não estou dizendo que são, né, ruins demais, né? Mas que tem um pouco de desvio de conduta, vamos supor, do tradicional de conviver em sociedade, né, de não querer o que não é seu, de respeitar o direito do outro, né, de trabalhar pelo coletivo e não pelo individual, né, porque é uma das coisas que me caiu a ficha há muito tempo, né, que se eu faço uma coisa para mim, ela é finita. Agora, se eu faço pelo coletivo, ela pode ser multiplicada, né? Com certeza. E se a gente faz pelo coletivo, dura muito mais, né? Porque aí tem mais gente levando adiante, né? E se eu faço uma coisa para mim, eu vivo bem, estou dentro de uma bolha, mas até quando? E que bolha é essa? Que eu só posso levar o filho no supermercado? É uma redoma de vidro que tu não tem como mantê-la por muito tempo. Não tem. Não consegue. Aí hoje os jovens vão para o shopping porque não podem andar na rua. Onde é que está a nossa qualidade de vida, né? De poder ir para a pracinha, de poder vir de uma festa, às vezes de noite, um pouco né, mais à vontade, que nem tu, que tu vinha da faculdade. Tu ia de carro para a faculdade ou era ônibus? Depois que eu fiz a carteira de motorista, eu voltava de carro. Mas não usava ônibus. Antes era ônibus. E parava no lá asfalto. Na faixa, isso. E caminhava ali um bom período no escuro, nem luz tinha na rua, certo? Não, ali estrada de chão, mato nos dois lados. Exato, isso aí. Então, assim, quantos casos que a gente tem mais recente que meninas, moças e mulheres não podem mais andar na rua, né? Sim. Então, por tudo. Hoje o celular já é um atrativo, né? Claro. E o próprio presidente diz que é uma profissão roubar celular, então é o fim do mundo isso, né? Esperamos que daqui a pouco não seja registrada, né, essa profissão. Sai um MEI ali de profissão, né? É um atraso isso aí, né? É um atraso. Mas isso tudo a gente acha que com o tempo, a evolução do país, nós vamos ter um país mais livre de bons costumes, né? Esperamos. 32 minutos, Gisele. Te deixo com as considerações finais na Câmara 3, perguntando a última pergunta do dia. Você é uma pré-candidata? Sim, neste momento eu sou pré-candidata à vereança. Vai tentar a vereança? Vamos lá. Tá bom, te deixo com as considerações finais. Perfeito, então muito obrigada, Glacir, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, muito bom poder participar, falar um pouquinho de mim para a comunidade, que todos possam estar me conhecendo, e eu deixo também à disposição os meus contatos, as minhas redes sociais, para que possam estar conversando comigo e tirando as dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada.